Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal XYZ da Engenharia, onde nós estamos tratando de um mini curso de Fenômeno dos Transportes, um curso introdutório para engenharias e física, e esse já é o terceiro vídeo. Nós já tratamos de massa específica e peso específico. Bom, nós vamos falar hoje sobre essas duas grandezas, um pouquinho mais aprofundado, aonde nós vamos tratar dessas grandezas com a lei dos gases ideais, ou conhecida como a lei de Clapeyron. Bem, lei de Clapeyron, você vai ter pressão, temperatura, volume, a massa molar de um gás e um R, e a partir dessas grandezas eu consigo determinar então a massa específica ou peso específico. E como que isso é possível então? Bem, eu tenho que a pressão da lei dos gases ideais vezes o volume é equivalente a massa molar de um gás vezes R vezes T. Bem, se eu isolar, então, eu colocar o V embaixo do N e isolar essas duas grandezas, eu vou ficar com N sobre V igual a pressão dividido por R vezes a temperatura. Logo, dependendo do R grifado em verde, eu vou ter o valor de massa específica ou valor do peso específico. Vou fazer um exemplo mais à frente, para você poder entender como que eu vou chegar nessas duas grandezas, então, dependente de R. Mas antes eu tenho que fazer uma revisão da termodinâmica da lei dos gases ideais, para que em futuros exercícios você consiga compreender os estados de um gás. Bem, então a lei dos gases ideais, né, você vai ter que a lei de Clapeyron é igual a P vezes V igual a nRT, aonde eu vou estudar esse gás em dois estados, o estado 1 e o estado 2, onde o gás contido dentro de um cilindro com um êmbolo, por exemplo, ele pode ser aquecido e esse êmbolo ele pode começar a aumentar de volume, ele pode se expandir. Então você tem a pressão 1 no estado 1 e passa para a pressão 2 no estado 2. Você tem a temperatura 1 desse gás, ela passa por uma temperatura 2 se ela for aquecida. Você tem o volume 1 desse estado 1 do gás, passando para o volume 2 do estado 2, sendo uma expansão, um volume maior. Então, na dedução da fórmula para calcular as três grandezas em determinados tipos de estágios e de estados diferentes, você vai ter pressão vezes volume igual a nRT. Vamos isolar o N, tá bom? N, que é o número de mols de um gás, ou a massa de um gás. Vamos deixar ele isolado para o estado, para o estado 1. Então, pressão 1 vezes volume 1, R de um lado, T de um lado, tá bom? Passando o RT para o denominador, ele vai ficar assim. Bem, podemos fazer a mesma situação para o estado 2. Então, você vai ficar pressão 2, volume 2, R vezes temperatura 2 igual a N. O N não muda, tá bom? O N no estado 1 vai ser o mesmo N no estado final. O estado inicial vai ser mesmo do estado inicial. O inicial vai ser mesmo do estado final. Bem, então, se eu posso dizer que N inicial é igual a N final, igualando as duas grandezas, tá bom? Posso dizer aqui, ó, inicial, final, tá bom? Eu vou igualar as duas, estado inicial e estado final,
eu vou substituir as fórmulas então. NI é igual a P1, V1, RT e NF, P2, V2, RT2, tá bom? Eliminando então R, que vai ser igual, os denominadores, você vai ficar com a fórmula geral para calcular qualquer uma dessas grandezas de um estado, variando sua pressão, volume e temperatura, tá bom? Bem, você pode ter três tipos de estados de um gás que facilita o cálculo dessa fórmula, ou resume essas fórmulas. Então, se você tiver esse sistema trabalhando a pressão constante, por exemplo, a pressão no início do estado 1 é igual à pressão no final do estado 2, eu posso chamar esse sistema de sistema isobárico, ou seja, sistema de mesma pressão. Então, eu posso utilizar desta fórmula, e aí eu vou cortar pressão com pressão, chegando a ter somente volume 1 sobre temperatura 1, que é igual a volume 2 sobre temperatura 2. Bem, para uma segunda situação, eu posso considerar volume constante. Por exemplo, uma panela de pressão, um exemplo básico, onde você começa a aquecer a panela de pressão e você tem mudanças na pressão, tá? Mas o volume é constante, o volume não muda, a panela de pressão é rígida, ela não vai se expandir. E você vai ter temperatura 1 diferente da temperatura 2, então a temperatura no estado 1 vai ser diferente da temperatura 2, tá bom? Então volume igual, eu vou cortar volume com volume, chegando à fórmula de volume 1 igual a volume 2, volume 1 dividido por temperatura 1 igual a volume 2 dividido por temperatura 2. Bem, eu vou ter uma terceira situação, onde eu vou trabalhar a mesma temperatura, tá bom? A temperatura constante, T1, pode ser a mesma coisa que a temperatura inicial, a mesma coisa que a temperatura final, ela não muda, tá bom? Nós vamos chamar esse sistema de isotérmico. Então, retirando essa temperatura, a fórmula se resume a P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, aonde em qualquer uma dessas três fórmulas apresentadas, você tendo três grandezas, você consegue determinar ao menos uma, tá bom? Bem, então vamos a um exemplo prático aqui, que é o tema do nosso assunto, que é encontrar a massa específica ou peso específico pela lei dos gases ideais. Então, segue o exemplo, tá? Encontrar o peso específico do gás, sabendo que a sua pressão absoluta é 101,3 kPa e a sua temperatura é de 15 graus Celsius. Seu R, 286 joules, quilograma Kelvin. Então, ele pede, encontre a massa específica e o gás específico deste fluido. Bem, então, eu vou ter o R. Esse R, eu vou ter a temperatura do R em Kelvin. E para isso, eu necessito converter a temperatura inicial que eu tenho, de 15 graus Celsius. Tá bom? Porque senão vai dar erro na hora de calcular. Não consigo calcular. Então, tem que converter a temperatura por causa do R. 15 graus Celsius, então eu somo com 273, eu não vou demonstrar aqui, né? Somo com 273 e chego a 288 Kelvin. Então, a pressão, você tem a pressão dada no exercício, 101,3 kPa. PA posso dizer que é Newton por metro quadrado, são a mesma coisa, né? São as mesmas grandezas, são só substituir.
Logo, eu vou introduzir então na fórmula da lei dos gases ideais para conseguir calcular. Então, eu vou substituir a pressão em cima, tá bom? Pressão em cima. Vou substituir no lugar do R aqui e lembrando a seguinte questão. O Joule, no lugar de cima aqui do Joule, eu vou chamar de Newton por metro, tá? Que é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho a equivalência física de tensão, de trabalho, aliás. Trabalho onde você tem distância vezes força, ou força vezes distância, que vai ser a mesma coisa que Newton vezes metro, tá bom? Newton vezes metro. Então, substituindo Joule por Newton vezes metro, agora sim eu posso simplificar a equação e cortar, tá bom? Corta Newton com Newton, Kelvin com Kelvin, e aí eu faço somente as combinações numéricas aí, chegando no valor de 1,22 kg por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico, como já visto no inicial deste vídeo, é massa específica, tá bom? Chamado de Rho. Então, a massa específica. Bem, o exercício pede então para continuar, para a gente converter. Converter não, para nós encontrarmos o peso específico deste fluido. Então, de posse da massa específica, eu tenho a massa específica, eu vou calcular então o peso específico. Logo, o peso específico, 1,22 vezes a gravidade, que é 9,81. Quando eu fizer a fusão das unidades de quilograma metro por segundo, eu vou ter Newton, tá bom? Newton por metro cúbico. E fazendo as multiplicações, eu vou ter 12,022. Desse modo, isso é a unidade de massa específica. Então, é bem tranquilo calcular, fazer estes cálculos para encontrar massa específica e peso específico. Bem, e agora quando o R for diferente, em um segundo exemplo, como que eu consigo encontrar o peso específico diretamente da fórmula dos gases ideais? No segundo exemplo, então, a gente vai fazer essa demonstração. Encontrar o peso específico do gás, sabendo que sua pressão absoluta é 10 kPa, a temperatura é 18 graus Celsius e o R 387 agora não é Joule, ó, perceba que agora é Newton por quilograma Kelvin. Encontre o peso específico do fluido. Bem, então, essa demonstração você converte a temperatura. Temperatura eu vou ter 291 Kelvin. A pressão vou ter 10.000 Newton por metro quadrado. Lembrando que o K equivale a 1000, tá bom? Então vou expandir esse K, transformando em 10.000. E onde eu vou ter o R, aqui não é Joule, aqui é Newton, tá bom? Só fazer essa correção. Então, introduzindo na fórmula e fazendo o cálculo, eu vou poder cortar Newton por Newton, Kelvin com Kelvin, e aí combinando os números, fazendo a combinação dos números, eu tenho 0,0968 Newton por metro cúbico, que é a grandeza física de peso específico. Então é desse modo que eu consigo calcular peso específico, massa específica, pela lei dos gases ideais, tá bom? Então, pessoal, obrigado por nos acompanhar nos vídeos do canal aí, e se inscreva no nosso canal, deixe o seu
curte, like para nos ajudar. Logo vou estar postando aí uma continuação no mini curso de fenômeno dos transportes, onde nós vamos estar falando aí sobre densidade relativa, posteriormente a tensão de cisalhamento, tá bom? Meu nome é Juliano Roberto, sou graduado em Engenharia Química e estou deixando meu contato aqui para que, se vocês tiverem interesse de alguma aula particular, algum projeto no ramo da Engenharia Química, pode estar me contatando aí, que é através do WhatsApp. Entre em contato comigo aí e agende já a sua aula, o seu projeto, tá bom? Então, obrigado aí.